Pessoal, tudo bom? Boa tarde. É, Só uma breve explicação rápida sobre o grupo. Eu criei um grupo extra, porque se deixasse aberto para todo mundo, ficaria um caos de mensagens, né? Muita gente. E aí, até você achar o que foi colocado, ficaria lá em cima da conversa. Aí eu tive a ideia de criar um grupo paralelo, o Aqueronta Movebo, né? Que assim, é um grupo para quem quiser entrar para fazer discussão. Então, se você não gosta de ficar recebendo mensagem e tudo mais, te atrapalha, te incomoda, não entre também no Aqueronta Moveu. Mas se você gosta de ficar discutindo, mandando coisa e tudo mais, aí você me avisa que eu te ponho no Aqueronta Moveu. Então, a segunda aula aqui, que é a aula -1, ontem foi a -2, hoje é -1, eu vou comentar um pouco sobre a caridade do psicanalista, né? O herói psicanalista. Então, o que o Lacan está falando naquele texto que eu comentei com vocês da função e campo da linguagem, né? Ele está colocando que os psicanalistas sucessores de Freud, os pós-freudianos, eles começaram a deixar de lado um aspecto fundamental do que é a psicanálise, que é a questão da linguagem, né? Então, o que acontece? Se você pegar a trajetória do Freud, ele fala logo no começo, o Lacan, né, do texto da função e campo, ele fala que a psicanálise ela sempre foi de encontro, né, com o avesso do ser humano, né, seu desejo impiedoso de destruir o outro, de gozar do corpo do outro, né? E é justamente isso que a ortopedia da cultura a gente tenta esquecer em nós mesmos, né, que a gente tem esse aspecto. Tanto é que você colocar isso dentro de uma formatação ortopédica gera esse mal-estar da civilização, né? E como é que o Freud vai descobrir essas profundezas, esse avesso do humano? É justamente na linguagem, na fala, né? Então, na fala, tanto nas lacunas, como a gente geralmente aprende quando vai estudar psicanálise, né? Que o inconsciente está nas lacunas, mas também tem uma coisa, a gente vai falar ao longo do curso, que o inconsciente também é aquilo que a gente fala e nem se dá conta que está falando, né? Então você fala e não percebe sua fala. Por isso que é tão comum o psicanalista lacaniano repetir certas expressões do paciente, porque ele fala de uma forma meio que automática, um discurso do outro, aí você sublinha, né, você repete, e aí então a pessoa se escuta, né? Então, por isso que não precisa fazer aquelas grandes intervenções, uma grande explicação, você, às vezes só de repetir uma palavra, uma expressão, você já causa aquele efeito na pessoa de estranhar, fala, opa, o que é isso aqui que eu falei, né? Então, como é que... Então, se a gente for pensar nos textos originais do Freud, principalmente interpretação dos sonhos, né? Você tem ali interpretação dos sonhos, o xiste, sua relação com o inconsciente e psicopatologia da vida cotidiana, você tem lá a linguagem como o elemento central para poder pensar o inconsciente poder aparecer de alguma forma, né? O inconsciente é a lacuna, mas para você perceber a lacuna, você tem que ter a presença, né? Para perceber a ausência, é necessário ter a presença. E onde está a presença? A presença está justamente na linguagem, na fala do sujeito, né? Então, a gente sabe que a paciente do Freud nomeou a psicanálise como cura pela fala. E aí parece que a gente se esquece disso. E aí o Lacan vai colocar, né, que por conta desse distanciamento dos pós-freudianos da primeira tópica, deixaram de lado trabalhos fundamentais, como esses que eu falei, interpretação dos sonhos, o xiste e psicopatologia da vida cotidiana. Então, quando você faz isso, você desvaloriza esse trabalho inicial, onde a linguagem é muito presente, você está deixando de lado um aspecto que é estruturante, né, estrutural, melhor dizendo, da psicanálise, e você acaba tendo três grandes problemas. Aí o Lacan coloca, né, a função do imaginário. Então, o imaginário tem a ver com essas certezas, né, você pega um pouco da teoria da Klein. A Klein descreve, ela afirma, né, que a criança tem um mundo assim, que o trenzinho que entra no túnel representa tal coisa, né. O Lacan até coloca que a Klein confundiu o indizível do ser humano com o corpo materno. Ele fala isso no Seminário 7, acho que é muito legal pensar nisso. Tem algo de indizível, que o sujeito não consegue falar, obviamente, que está lá na sua gênese, mas ele consegue pensar no indizível a partir do corpo materno. O que a Klein fez foi achar que o corpo materno é o ponto inicial. E o que o Lacan quer mostrar é que tem um momento anterior a isso.
Então tinha aqui um nada, a gente vai entender daqui a pouco essa história, tinha um nada, e aí um corpo se construiu imaginário. E aí a psicanálise começou a tomar essa via imaginária como sendo a verdade do sujeito, não a lacuna, não um buraco, não essa falta. Outro ponto que ele coloca no B são as relações de objeto, né? Então, quando você fala de relações de objeto, vai ser diferente do modelo pulsional, em que o Freud coloca que o elemento mais variável da pulsão é o objeto. Quando você fala da teoria das relações de objeto, o sujeito, quando nasce, ele já está de alguma forma ligado a um objeto específico, que é a mãe, né? O cuidado materno. Para saber mais, tem um livro do Greenberg e Mitchell, chamado Teoria das Relações Objetais, que ele faz justamente essa explicação. O modelo pulsional, com seu objeto, elemento mais variável, e a relação de objeto com seu objeto específico. Aí, por conta disso, o analista acaba supondo que é possível reencontrar esse objeto que é faltante no sujeito. Então, o Lacan acha um pouco absurdo isso. Como é que a pessoa ela vai para o consultório, obviamente, atrás de algo que está faltando. E a psicanálise lacaniana, pensando até na noção de desejo que eu levei para vocês, é sempre uma falta radical. Mas nessas concepções é possível preencher isso que falta com esse objeto. E aí então vem o terceiro ponto de problema, que é a contratransferência. Então começou um movimento de autorizar os psicanalistas a responderem desse lugar que são colocados, né? Então eles começam a ocupar esse lugar de deter um saber sobre a falta do outro. E quando você faz isso, pensando em Lacan, você vai cair no discurso do mestre. Vai ser uma das nossas últimas aulas, que são os 4 discursos. Você cai nesse discurso do mestre. É o mestre que sabe, é o mestre que responde. Então, quando você tem esse modelo de psicanalista, o Lacan vai colocar correlato ao herói moderno, né? O psicanalista consegue oferecer aquilo que nem a mãe verdadeira, nem o cuidador verdadeiro conseguiu oferecer. Então talvez seja um pouco de prepotência. Bom, o que mais tem aqui? E até ele coloca num ponto, quando ele fala do herói, ele coloca que dessa forma você vai ter um modelo da adaptação, né? Então existe uma falha, eu vou verificar que falha é essa e vou oferecer o cuidado necessário para reparar essa falha, né? Através do suporte egóico, através, né, desses elementos imaginários, e a questão da linguagem vai sendo deixada de lado, né? E aí então ele até coloca no final dessa primeira parte, ou do trecho que eu mandei para vocês, que ele põe assim, que 2 elementos centrais, por conta dessa movimentação da linguagem para a questão imaginária, da contratransferência das relações de objeto, 2 elementos vão sendo deixados de lado. É muito comum você até ouvir isso hoje em dia. Você vai ter deixado de lado o inconsciente, algo que incrível, né? Psicanálise e o inconsciente, porque o inconsciente se dá onde? Através da linguagem. Se você tira o foco da linguagem, você trabalha com que tipo de inconsciente? Né? Que inconsciente que você está falando aí? E também outro aspecto, a questão da sexualidade, que você começa a escutar de vários psicanalistas que a questão da sexualidade foi na época do século das histéricas, que agora não se trata mais disso, é sim o afeto, né? Teve uma falha aí. E aí é muito interessante, porque o André Green, um psicanalista que foi muito importante, ele coloca que o Freud teve todo um trabalho de descortinar, né? De tirar a sexualidade debaixo da cortina e revelar para a humanidade. Freud horroriza o mundo com isso, e o mundo não perdoa Freud por isso, mas os próprios pós-freudianos colocaram a sexualidade para dentro de novo desse saco, dessa coisa escondida, e passou-se a pensar mais na questão do afeto. Então, será que não é uma resistência do próprio analista em não lidar com essa questão do sexual? E aí, por fim, fica a pergunta, o que é uma psicanálise sem a noção de inconsciente e sem a noção de sexualidade? Isso é psicanálise? Então, esse é o fim da aula -1, e eu vou dar continuidade depois falando um pouco da questão de imaginário, estágio de espelho, que é a última aula preparatória do curso que começa segunda-feira.